Gênesis capítulo 1, verso 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Antes do que nada, precisamos de estudar esse primeiro versículo palavra por palavra para poder ter um melhor entendimento na questão do contexto original. Perceba que o verso primeiro, ele de forma transliterada no hebraico ficaria Bereshit barat Elohim et hashmachim vit haaretz. Ou seja, analisando a primeira palavra Bereshit, Bereshit, ou seja, em princípio, não é no princípio. Essas duas letras de Bereshit, em princípio, ao inverso de no princípio, vai trazer uma colocação bem diferente. Ou seja, esse princípio que a frase está colocando não está se referindo a um momento cronológico, e sim a uma pessoa. Apocalipse capítulo 1, verso 8 diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou seja, Jesus é o princípio. João, capítulo 1, verso 1, a palavra diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, capítulo 1, que nós acabamos de ler, diz em princípio, ou seja, no Bereshit. O Bereshit era o verbo, davar, e o verbo estava com Elohim, Deus na sua divindade plena. E o Elohim era o verbo, e esse verbo era a palavra, e a palavra é o Logos, e o Logos é Cristo. Em princípio criou Deus os céus e a terra. Quando se trata de em princípio, em um princípio, é porque nós estamos tratando que houve um outro princípio que seria de forma antes desse princípio terreno. No princípio da terra, Deus criou o tempo, e dentro desse tempo, Deus criou o passado, o presente e o futuro. No princípio criou Deus os céus. Quando ele fala de céus, ele fala de espaço. E quando ele fala de espaço, ele fala de altura, largura e profundidade. No princípio criou Deus os céus e a terra. E quando ele fala de terra, ele fala de matéria. E quais são os estados da matéria? Sólido, líquido e gasoso. Ou seja, Deus preparou toda a criação de forma perfeita, mas centralizando não em um estado cronológico, e sim em uma pessoa, que é Cristo, o mistério oculto que foi revelado no Novo Testamento.